Fernanda Santana e começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Hoje o Pod Costa está recebendo o Instituto Albatroz, responsável pelo projeto de monitoramento de praias da Petrobras na região dos lagos. Para falar do tema, estamos recebendo hoje aqui Caio Marques, que é coordenador geral do projeto, e Daphne Goldberg, médica veterinária, responsável técnica pelo Instituto Albatroz. Sejam muito bem-vindos ao Pod Costa. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Eu queria saber de que forma que o Instituto Albatroz assumiu a execução do projeto de monitoramento de praias na região dos lagos a partir de 2024. O projeto de monitoramento, ele já vinha sendo executado por outras instituições. Existem diversas localidades na costa brasileira onde ele é executado. E existe uma onda, né, de uma transição que está sendo construída de projetos que trabalham com conservação, organizações que já estão consolidadas na região e que trabalham com conservação, que elas venham a executar essas atividades nos locais. Então, anterior a isso, empresas de consultoria acabavam concorrendo para executar essas atividades. Atualmente, essas empresas continuam concorrendo para fazer a gestão do projeto, mas a execução, o trabalho de ponta ali, quem coloca a mão na massa para lidar com os animais e fazer os monitoramentos nas praias, acabam sendo instituições que já vêm desenvolvendo as atividades nas localidades. E quando vocês assumiram, vocês fizeram um levantamento de como é que estava a situação no momento? Qual foi o panorama quando vocês assumiram? A gente passou por um momento de transição. Então, antes da gente assumir as atividades, a gente já tinha mais de um ano que a gente vinha acompanhando as atividades junto da empresa que executava o PMP na ocasião. Então, com isso, a gente teve tempo suficiente de acompanhar as atividades em campo e ver qual era a logística que eles adotavam, para ver o que a gente iria manter no formato da logística que já estaria funcionando e o que seria adaptado, ajustado para o nosso olhar. Além disso, desse mais de um ano de transição, de acompanhamento, a gente teve a oportunidade também de estar dentro do centro de reabilitação junto da equipe executora. Então, a gente aproveitou para levar algumas informações, por exemplo, da reabilitação dos Procellariformes, que é o grupo de aves composto pelos albatrozes e petrais. Então, existe um protocolo de atuação para a reabilitação desses animais. O projeto Albatroz ajudou, com outros atores, ajudou a construir esse documento. Então, a gente acabou ajudando a levar essas informações, esse documento, para que ele fosse aplicado. Durante esse período, a Daphne teve praticamente integralmente todos os dias acompanhando as atividades no centro, que na ocasião quem fazia a gestão desse centro, executava, era a Ambipar, e então a gente tinha nossa equipe lá dentro acompanhando todos esses processos e trazendo novidades, fazendo reuniões, acompanhando as atividades, a própria reabilitação, tudo isso. Paralelo a isso, outros membros, outros técnicos do projeto Albatroz vinham desenvolvendo outras atividades, por exemplo, instalação de equipamentos para de satélite, de rastreamento satelital, para a gente instalar em albatrozes que estavam sendo reabilitados, para a gente ver como que eles iam utilizar o espaço, como eles se movimentavam ali pela região após retornarem para o ambiente. Você falou dessa questão da reabilitação, do monitoramento. Quais são as outras funções do monitoramento? Basicamente, o monitoramento ele consiste em fazer o monitoramento das praias. Então, diariamente, todos os dias acontece esse monitoramento, todos os finais de semana, feriados, Ano Novo, Natal, aniversário, tem alguém que está lá fazendo esse monitoramento. Então, existe uma equipe grande. Esse monitoramento ele é realizado a pé por alguns monitores e em algumas praias onde é possível fazer o monitoramento de quadriciclo, ele é feito com o quadriciclo. Então, essa parte de monitorar para ver se é encontrado algum animal encalhado
debilitado, que precisa de uma atenção veterinária, um atendimento veterinário, ou as carcaças de animais que morreram em alto mar e acabaram chegando até a costa porque são trazidos pelas correntes, né, pelas ondas. E aí, feito isso, as carcaças são encaminhadas para o nosso centro de reabilitação, tanto as carcaças como os animais vivos. Os animais vivos, eles recebem todo o atendimento veterinário, e aí a Daphne pode falar melhor sobre isso, vai receber um atendimento veterinário e caso obtenha sucesso nessa reabilitação, os animais são reintroduzidos no ambiente. Então, são feitas séries de exames, quando ele é recebido, tem toda a reabilitação, todo o planejamento ali de atendimento ao paciente. E, anterior à soltura também, os exames precisam ser realizados para ver se está tudo bem. Ele também, atualmente, tem a questão da gripe aviária também. Então, é uma questão que é importante, que a gente dá bastante atenção para isso. Tem uma série de procedimentos que tem que ser adotados. Mas, basicamente, acho que o PMP se divide, né, no monitoramento, o resgate, a reabilitação e a soltura. Basicamente, seria isso. Daphne, essa equipe de monitoramento ela é formada por que profissionais e como é feito o treinamento dessa equipe? Eu acho que, antes de mais nada, é importante falar o que é o PMP, né? O PMP, o Projeto de Monitoramento de Praias, é um projeto que é uma condicionante ambiental estabelecida pelo IBAMA, né, para que a Petrobras possa explorar o polo pré-sal nas bacias de Campos e Espírito Santo. Aqui, no nosso caso, tem outras bacias petrolíferas também, mas no nosso caso é isso, né? Então, basicamente, a gente precisa entender se as atividades de exploração de petróleo e gás estão impactando a fauna marinha. Esse é o principal objetivo do PMP. A gente tem uma equipe grande. No campo, normalmente, são biólogos, oceanógrafos ou técnicos em meio ambiente, ou pessoas realmente treinadas para fazer esse monitoramento, né? Mas, de forma geral, a gente não tem veterinários a campo, os veterinários permanecem no centro de reabilitação, e aí, quando é encontrado algum animal e que seja necessário esse deslocamento, a gente vai até o campo. Mas, basicamente, a equipe de campo é formada... São pessoas com treinamento, e aí sejam biólogos, oceanógrafos, enfim. Quais são os municípios e as praias atendidas pelo Instituto Albatroz atualmente, aqui na região dos Lagos? A gente atende, são 54 quilômetros, 25 praias, dentro dos municípios de Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Tá? Então, são basicamente todas as praias. Arraial a gente atende, não entra no nosso escopo a Praia Grande e a Praia dos Anjos, mas o restante, todas as praias do município de Búzios, Cabo Frio e Arraial. Daphne, você pode explicar um pouco mais para a gente detalhadamente, quando eles encontram um animal, como que a equipe sabe que encontrou o animal, ele está bem, ele pode continuar na natureza, e quando eles identificam esse animal e falam assim, não, ele precisa de uma reabilitação? A maioria das espécies, elas, quando o animal é encontrado em faixa de areia, significa que tem alguma coisa errada com ele, com exceção dos mamíferos. Tá? Os mamíferos marinhos, principalmente os pinípedes, que são os lobos, os leões, eles vêm à costa para descansar muitas vezes. Em função da longa migração que eles fazem, eles acabam utilizando a nossa costa para descanso. Então, nem sempre eles vão precisar de atendimento. Porém, as outras espécies, tartaruga em faixa de areia, sempre é considerado encalhe, então ela precisa de atendimento. E as aves que não conseguem voar, né, então você se aproxima e aí o animal não consegue voar, é um animal que precisa de ajuda.
As aves não voadoras, que são os pinguins, elas chegam na nossa costa normalmente nos meses de inverno, porque eles vêm lá da Patagônia Argentina, migrando em busca de alimento. Tá? A disponibilidade de alimento mais ao sul diminui muito no inverno. Então, eles migram para a nossa costa em busca de alimento. E aí, como são animais, é a primeira migração que eles fazem, são animais muito jovens, ainda despreparados, eles acabam emagrecendo muito e aqui interagindo com atividades humanas, como, por exemplo, a pesca. E aí, quando eles saem, né, quando eles chegam nas nossas praias, eles realmente estão muito magros, hipotérmicos, precisando de ajuda. Então, no geral, esses animais na faixa de areia estão precisando de ajuda, com exceção dos mamíferos mesmo. E quando eles vão para o centro de reabilitação, quanto tempo mais ou menos eles ficam lá? Isso vai depender muito da espécie, né? Por exemplo, os pinguins, eles levam muitos meses para serem reabilitados em função do baixo peso que eles chegam. Eles chegam, às vezes, com 1/5 do peso que eles deveriam ter. Um animal que chega a 5 quilos de peso, eles chegam com 1 quilo, 1,2 kg. Então, isso demanda um tempo maior de reabilitação. As tartarugas também demandam um tempo maior de reabilitação por conta do metabolismo lento deles. São animais com metabolismo muito lento. Então, qualquer tipo de melhora leva um tempo um pouco maior. Em geral, as aves voadoras são quem a gente consegue reabilitar num período menor, né? 15, 20, 30 dias, mais ou menos, a gente, dependendo do caso, claro, a gente consegue reabilitar os animais. E como é feito, vocês também realizam trabalhos de conscientização, por exemplo, com os pescadores? Existe um trabalho educativo com esses pescadores? Sim, existe. O albatroz, né, ao longo da sua existência, vem trabalhando principalmente com essa relação da captura incidental dos albatrozes e petréis nas pescarias, que é a principal causa de mortalidade. E também para os outros grupos, tá? Isso não é só para os procellariformes, que são essas aves com as narinas tubulares tão lindas. A pesca hoje é o que mais impacta os diferentes grupos de animais. Então, o projeto Albatroz ele tem um trabalho muito forte com os pescadores para a gente tentar mitigar, minimizar a captura incidental dos procellariformes. E quando a gente fala com a relação com os moradores e turistas, quais são as orientações que vocês passam com relação a o que as pessoas devem fazer quando encontrar um animal ou o que as pessoas não devem fazer com relação a esses animais? Quando as pessoas encontram os animais, principalmente por conta dessa questão que o Caio falou, a gente está ainda no meio de uma panzootia, né? Então, a gente está tendo essa epidemia de influenza aviária, de gripe aviária. Então, a gente pede, principalmente com relação às aves, que as pessoas não manipulem os animais, não mexam. Além disso, isso vale para qualquer animal, os animais chegam com muito medo, muito estressados. Então, evitar a movimentação, evitar tirar foto, procurar, se está um dia muito quente, procurar colocar o animal numa caixinha na sombra. Se está um dia mais frio, tirar da área de muito vento, mas evitar manipular esse animal. Se for ave, a melhor coisa é não mexer. Entrar em contato com a gente através do nosso 0800, né? Para que as equipes possam ir até o local, resgatar os animais. Outra coisa muito importante que a gente pede é para as pessoas evitarem dar alimento para esses animais. A gente sabe que no verão é uma prática muito comum aqui, as pessoas levantam a batata frita. A gente tem visto muito isso até por conta da rede social, né? Isso, as pessoas querem fazer foto, querem fazer vídeo, mas tem que entender que está prejudicando o animal. Exato. Tem uma legislação aqui que é crime ambiental alimentar os animais e, além disso, provoca muitos danos à saúde do animal. Esses animais se intoxicam com muita facilidade e agora, nesse período de verão, principalmente, os animais chegam com sintomas de não conseguir ficar em pé, o animal fica com o olho pequenininho muito prostrado, o fígado muito aumentado em função da intoxicação alimentar. Então, a gente pede
por favor, para as pessoas não alimentarem os animais, porque pode levá-los à morte. Vocês estavam falando com relação que vocês recolhem também a carcaça. Qual a importância de recolher essa carcaça e de analisar ela? Todas as carcaças encontradas na área de monitoramento são levadas para o CRD e essas carcaças são necropsiadas para a gente tentar determinar a causa de morte dos indivíduos. Entender se a morte, o óbito, foi provocado por atividades humanas ou por doenças, né? Ou por traumas. Então, é muito importante a gente tentar entender a possível causa de morte. Primeiro, porque o principal objetivo do PMP é tentar avaliar se as atividades de exploração de petróleo e gás estão impactando a fauna, né? E segundo, para a gente tentar mitigar essas causas de óbito cada vez mais. E dentro dos resultados que vocês recolhem, o que vocês têm observado de causa? Olha, infelizmente, as principais causas de óbito continuam sendo, a maior quantidade continuam sendo os efeitos humanos em cima da população, né? Seja através da pesca, a ingestão de resíduos sólidos também. Então, descartar o lixo de forma inadequada. Os animais não têm muitas papilas gustativas na língua, então eles acabam se alimentando de lixo, achando que é alimento ou junto com o seu próprio alimento. E isso impacta, causa uma constipação, os animais acabam morrendo em função do lixo, né? Também, principalmente no verão, o trânsito de embarcações aumenta, jet ski na água, as pessoas não respeitam a velocidade e acaba tendo os casos de abalroamento, né? Então, os animais acabam com traumas extensos. Tem, infelizmente, os casos de maldade, que as pessoas machucam os animais de forma intencional também. E, claro, tem outros casos de doenças que acontecem na natureza, mas os principais realmente são as atividades humanas, infelizmente. Com relação, por exemplo, aos transatlânticos, vocês têm problema com relação a essas embarcações grandes aqui na região? A gente não consegue determinar se o abarroamento, né, foi provocado por qual tipo de embarcação provocou, principalmente no verão, que aumenta muito o tráfego de embarcações, os animais ficam mais sujeitos mesmo a serem atropelados. Então, o que seria importante é respeitar a velocidade, não se aproximar dos animais, porque hoje as pessoas querem chegar muito perto dos animais e isso acaba lesionando. Então, o que a gente consegue ver é lesão por hélice, por exemplo, hélice de embarcação que provoca fraturas ou lesões que são paralelas, né, no animal. A gente consegue ver esse tipo de lesão, fratura em carapaça de tartaruga, lesões bem extensas. Isso a gente consegue visualizar bem, mas a gente não consegue determinar qual foi a embarcação, mas certamente influencia. Caio, com relação a resultados, desde que vocês assumiram, já tem alguma coisa que vocês conseguem ver de resultados positivos nesse trabalho? Do PMP, você disse, né? Sim. Bom, até o momento foram resgatados 320 animais. Desses 320 animais, 124 animais estavam vivos. Os outros já em óbito. E desses 124 animais que foram resgatados vivos, passaram por reabilitação, estabilização, reabilitação, e 26 foram reintroduzidos. Alguns animais ainda encontram-se em processo de reabilitação no nosso centro, e alguns animais a gente faz um processo de estabilização e encaminha para uma outra instituição fazer a reabilitação, que é o caso das tartarugas. Então, a gente faz a estabilização das tartarugas e depois elas seguem para o centro de reabilitação do IBW, do Instituto BW, que faz a reabilitação e reintroduz esses animais na natureza. Então, até o momento, tivemos 26 animais que retornaram para a natureza. Mas ainda tem alguns que estão em processo de reabilitação. Caio, você acha que está havendo da população,
do poder público, uma preocupação maior? Você acha que a consciência das pessoas, a mentalidade das pessoas com relação ao meio ambiente, aos animais, está melhorando? Você acha que ainda tem muito para caminhar? O que você tem visto da sua experiência profissional nessa área? Acredito que as pessoas estão muito interessadas, elas demonstram interesse, mas do interesse até a gente atingir uma mudança de hábito, de comportamento e postura, às vezes a gente acha que às vezes a gente está um pouco distante. Então, a questão dos resíduos, como a Daphne comentou, é a segunda maior ameaça que a gente tem aos albatrozes. Então, a primeira é a pesca e a segunda são os resíduos. Então, a gente ainda tem que discutir a importância de cuidar dos nossos resíduos, né? De evitar usar materiais descartáveis, que não são reaproveitáveis, e os que são utilizados, que eles possam ser reciclados, garantir essa cadeia, esse processo. Então, eu acho que a gente ainda precisa investir bastante nesse sentido, da gente evitar algumas coisas que seriam possíveis a gente evitar. Então, às vezes, localidades próximas de rio, as pessoas acabam deixando os resíduos ali. Então, a maré, a chuva vai levar tudo isso para o rio, ou para a lagoa, ou para o mar. Então, é inevitável. Se tem um lixo na rua, mas está longe, esse papelzinho de bala vai chegar até o mar. Ele cai no bueiro, Ele cai no bueiro, cai vai no para o sistema, rio, vai para a lagoa, vai para o mar. E aí eles vão acabar chegando até os animais. Então, é inevitável, acaba sendo acumulado. No nosso calendário anual, a gente acaba participando de diversas atividades e datas comemorativas emblemáticas de meio ambiente, e a gente participa do Clean Up Day, e aí a gente participa com outras instituições, fazendo a coleta de resíduos nas praias. O volume é grande, então é bem impressionante a qualidade do lixo, né? Quais são a diversidade de lixos que a gente encontra ali, chama bastante atenção, assim. Acho que a gente poderia estar fazendo melhor já. E o próprio consumo, né? A gente buscar consumir materiais que não vão que não vão virar um resíduo permanente, né? O plástico é um grande vilão atualmente. Né? E tem a questão também do microplástico, né? Não é só você estar olhando no mar e você vê aquela sacola que é visível. Exato. Tem uma sacola de lixo, tem uma garrafa. Mas às vezes você está olhando, está achando que aquela água está limpinha e ela está cheia de partículas de plástico, né? Micro e nanoplástico, né? É muito triste. Hoje a gente tem vários estudos que mostram, inclusive na nossa corrente sanguínea, passando por via transplacentária de mãe para o bebê, na água que a gente bebe. Então, isso está muito disseminado e a gente não sabe os danos que podem ser causados, inclusive, para a nossa saúde. São coisas que vão começar a aparecer agora. Em outras gerações, né? Daqui a 1, 2, 3 gerações, a gente vai ver, infelizmente, o resultado disso. E com relação a medidas educativas, com relação à escola e crianças, qual você acha que é o papel? O que poderia ser feito para a gente talvez mudar essa consciência através das crianças? O Projeto Albatroz ele desenvolve algumas frentes de trabalho, seja com a população em geral, em eventos. A gente acaba montando uma estrutura onde a gente faz divulgação de informação, atividades de educação ambiental. Então, a gente tem esse tipo de ação. E nós temos também algumas ações que são realizadas nas escolas, e que é chamado Albatroz na Escola, Projeto Albatroz na Escola. E essa atuação nas escolas é bem interessante, porque não é só uma passagem ali no ambiente escolar para apresentar o projeto. Então, são projetos que são desenvolvidos com os professores, e aí, então, existe um acompanhamento. Então, essa parte da educação ambiental é bastante importante, que a gente tenha esse acompanhamento, que os professores, então, desenvolvem projetos com as crianças. Então, é bem importante. Não é só uma divulgação.
Então, a gente acredita que esse um caminho, é um dos caminhos da gente conseguir atingir as crianças numa forma de que ela vai realmente absorver isso, porque ela vai estar vivendo isso. Mas, ainda assim, é uma coisa que é pontual, que é a nossa participação, é ali na escola, e a gente sabe que toda criança acaba repetindo o que as atitudes, os comportamentos, as ações dos seus pais, das pessoas que elas acabam vendo nas redes sociais e na TV. Então, eu acredito que a maior de todas as ações ainda seria dar bons exemplos. Então, eu acho que o bom exemplo, o bom comportamento, ele é realmente contagiante. Acho que seria uma boa forma da gente conseguir boas mudanças. E o projeto ele está agora com um centro de visitação em Cabo Frio? Isso, foi inaugurado em setembro de 2023. Desde então, a gente vem recebendo a visitação de algumas escolas ou qualquer outra entidade interessada em fazer essa visitação. O centro recebe a visitação dessas instituições, das escolas, e também para a visitação do público em geral. Onde que ele fica localizado, em Cabo Frio? Fica localizado na Avenida Dr. Wilson Mendes, mas não tem número. Então, fica ao lado do Parque das Garças, do Dormitório das Garças, e em frente à InterTV. Quem estiver passando ali na avenida consegue identificar bem o centro, tem uma placa grande. E as pessoas podem ir direto visitar ou é melhor entrar em contato primeiro para poder agendar? Grupos, no caso da visitação através de grupos, o ideal é que façam um contato antes para agendar, porque talvez já esteja recebendo alguns grupos. Agora, a visitação individual não precisa ser agendado. Você pode chegar lá e não precisa agendar com antecedência. E lá na visitação tem alguns animais, tem pesquisa, que tipo de material? Nesse centro, atualmente, a gente conta com algumas atividades. A gente tem a visitação guiada com um monitor, e aí, então, passa por algumas sessões, né? São prédios que a gente tem. A gente tem um prédio que é dedicado ao tema do mangue, e tem materiais ali da instituição do Caranguejo Sá também, que é nosso parceiro. Então, o monitor vai apresentar todo esse ecossistema, depois adentra a uma trilha que vai beirando um mangue até chegar numa lagoa que a gente tem ali, é bem na margem da lagoa. E dali, então, a trilha segue apresentando alguns painéis informativos sobre o ecossistema costeiro. Então, vai apresentando o ecossistema costeiro marinho, até que a gente chega num saguão que é chamado oceano. Então, ali, nesse saguão, a gente tem alguns materiais informativos, temos um esqueleto de uma baleia jubarte, esqueletos de albatrozes, tem uma réplica de um casal de albatroz também fazendo um display para a população. Temos alguns materiais nesse saguão. Desse saguão, a gente tem um outro saguão, que é o saguão albatroz, e ali ele é dedicado todo a esse grupo de aves dos albatrozes. Tem uma série de materiais ali, tem um albatroz gigante empalhado, taxidermizado, é o termo técnico, que é uma ave que chega a 3,5 metros de envergadura. Então, ali a pessoa vai poder ver o tamanho dessa ave, ter uma noção da dimensão. Existem outros fragmentos, tem crânio, bico, pata, pena, tudo ali exposto. E a gente trata também da questão da pesca. Tem como se fosse uma maquete de uma embarcação para mostrar como que funciona, qual é o funcionamento ali da atividade da pesca, como que eles lançam esse material para o mar, porque tem toda uma peculiaridade ali da pesca. É um carretel gigante de nylon com quilômetros de linhas, milhares de anzóis que são lançados no mar.
E aí, conforme esses anzóis são lançados no mar, o albatroz segue a embarcação e vai roubando a isca do pescador. Então, isso é prejudicial para o pescador também, até o momento que ele é fisgado pelo anzol e é capturado e morre afogado. Então, ali, nessa réplica, a gente mostra a embarcação e as medidas de mitigação para evitar essa captura. Então, a gente consegue demonstrar tudo isso ali Quais nesse seriam pavilhão. as formas de minimizar? A gente conta com 3 medidas que devem ser usadas concomitantemente. Então, uma medida é o Torii Line. Torii é ave em japonês, line é linha em inglês, e aí então é esse nome que é apelidado globalmente, é Torii Line. Mas seria uma linha espanta-aves. Semelhante a um espantalho que é utilizado na agricultura, a gente tem essa linha atrás da embarcação com uma série de fitinhas coloridas, lembra uma rabiola de pipa. E aí essas bandeirinhas, essas fitas coloridas, elas acabam afugentando a ave. Então a ave que iria acessar a isca logo ali na popa da embarcação, ela mantém distância. E aí, depois de uma certa distância, o anzol ele acaba afundando no mar. E aí, depois dessa área protegida pelo Torii Line, ele já está numa profundidade adequada, segura, que a ave já não conseguiria, não teria tanto sucesso em mergulhar e buscar essa isca. Então, essa é uma medida muito importante, bastante aí disseminada pelo mundo. Quase todos os países que têm essa interação usam essa medida. E essa é uma das medidas que fazem parte da nossa instrução normativa. A gente tem uma instrução normativa no Brasil que obriga essas embarcações então a utilizarem o Torii Line, a largada noturna, porque quando você larga o material de pesca à noite, também tem menos iluminação, fica mais difícil da ave conseguir achar a isca no mar. Então, largar durante a noite também é uma outra medida que deve ser adotada. A lua cheia interfere bastante. Então, em noites de lua cheia, ainda assim as aves conseguem achar as iscas e roubar elas. E aí a terceira medida, então, seriam o que a gente chama de regime de peso seguro. Então, existem algumas configurações o distorcedor da linha de pesca, ela tem um peso. Então, se esse distorcedor for ficar distante do anzol, ele precisa ser mais pesado. Então, ele mais próximo do anzol, ele pode ser um pouco mais leve, e mais distante do anzol, ele precisa ser mais pesado, para garantir que esse anzol vai afundar rapidamente e vai atingir a profundidade segura após a área de cobertura do Torii Line. O trabalho de vocês, ele é o de conscientização ou vocês também trabalham na fiscalização dessas embarcações ou já seria com outros órgãos? Importantíssima essa pergunta. Uhum. A gente não tem nenhuma relação com essa atividade de fiscalização. Já houveram alguns incidentes, atuações do órgão fiscalizador, e o órgão fiscalizador está com algum folheto do albatroz na mão, porque nós temos folhetos com diversas informações, e aí os pescadores acabam entendendo que aquilo é uma ação do projeto Albatroz, que a gente está envolvido, mas a gente não tem nenhum tipo de envolvimento com essa questão. A fiscalização seria com quem? Com o IBAMA? Com quem? O IBAMA. Quem faz essa fiscalização na pesca é o IBAMA. Então, o IBAMA ele acaba... desenvolve ali as operações, faz o planejamento das operações e vai lá. E a gente não sabe nada de como isso acontece. A gente só colaborou com o governo na construção da medida da instrução normativa, porque a gente tinha feito diversas pesquisas, né? Vocês trouxeram as soluções, né? Mostraram o que pode ser feito. A gente só mostrou os nossos dados. O Torii Line ele precisa ter essas configurações, precisa ser assim para ser eficiente. Se você não usar essas medidas, ele não vai ser eficiente. Para o regime de peso, se você usar esse peso a essa distância, ele é eficiente. Se for ficar mais distante, você precisa aumentar para tal peso. Então, a gente foi fornecendo todo esse subsídio das nossas pesquisas, né? E, doutora Daphne, falando um pouco mais da questão do albatroz, a
A área dele de reprodução é aqui na região dos lagos ou ele só passa aqui pela região dos lagos? Como é que é um pouco a vida dele, né? O ciclo dele? Não, eles não se reproduzem aqui, tá? Eles se reproduzem normalmente nas ilhas, né? Em diferentes ilhas, em outros países, em outros continentes, e eles vêm aqui na verdade, eles são aves que a gente chama de oceânicas. Quando eles não estão nidificando, eles estão em alto mar, tá? Então, não é tão comum, por exemplo, como se a gente comparasse com uma gaivota, com um atobá, que são aves mais costeiras. Então, são aves oceânicas. Então, o encalhe desses animais não é tão frequente, né? Então, são poucos animais que acabam encalhando por algum problema que aconteceu normalmente em ambiente mais pelágico, mais oceânico. E, Caio, com relação agora aos próximos anos, o que o Projeto Albatroz tem de perspectiva, de objetivo, de meta? Atualmente, a região dos lagos aqui, sem dúvida, é onde a gente está colocando mais energia, mais esforço das nossas ações. E a gente vem aprimorando o nosso centro, que é recente, ele foi inaugurado recentemente, então tem muita coisa para ser aprimorado ainda. Então, a gente vai acompanhar essa história juntos. É que nem uma casa. Quando você está construindo uma casa, é aquela casa, mas né, que você ainda vai decorar a casa, as árvores levam tempo para nascerem, tudo isso leva tempo, né? Então, o jardim, para florir, ele vai levar um tempo, tudo isso. Então, a gente está botando bastante energia nesse centro de visitantes. E nesse próximo ano a gente vai construir o nosso hospital veterinário, nosso centro de reabilitação, que vai ficar nesse mesmo espaço, no mesmo complexo. São diversos prédios, e aí vai ter esse novo prédio que é o nosso hospital, nosso centro de reabilitação e despetrolização. E além disso, as atividades nas escolas, participação de eventos. A gente também quer ter uma aproximação das comunidades ali do entorno, realizar um trabalho com as comunidades. Então, tudo isso deve acontecer nesses próximos anos. E também alguns incrementos de pesquisa. Até então, a gente fez muita pesquisa com as embarcações com mais de 15 metros, que eram as embarcações mais industriais. Mas existem outras embarcações de menor porte e que usam outros petrechos de pescas que ainda interagem com os albatrozes. Então, hoje a gente procura estar atuando com esse tipo de pescaria, com outras pescarias menores, de menor porte, e diversas pesquisas com equipamentos de rastreamento. Então, isso é relativamente novo, faz mais ou menos um ano que a gente começou essas pesquisas e a gente pretende expandir essas pesquisas. Com relação, por exemplo, vocês falaram da área ali costeira de atuação de vocês, mas quando tem algum animal, por exemplo, saquarema, araruama, que precisa ser resgatado, ele vai para outro instituto? É outro instituto aqui na região que cuida? Isso. O projeto de monitoramento de praias, ele é feito, ele abrange mais de 1.500 quilômetros de litoral, né? Então, são várias instituições atuando em diferentes locais, em diferentes municípios e estados. Então, no estado do Rio de Janeiro, tem outras instituições de outros PMPs e dentro desse PMP que a gente atua também, que recebem os animais nessas áreas que a gente não está. Uhum. Né? No caso aqui de Saquarema, Araruama, vocês sabem qual é o instituto que atende? É o Instituto BW, que também atua dentro do nosso PMP e cobre esses municípios até o São Francisco de Itabapoana, uhum. né? Então, até a divisa com o Espírito Santo são eles que cobrem, aí a partir do Espírito Santo já são outras instituições. A gente tem o Instituto Baleia Jubarte, o IPRAM, o Instituto Orca, a Fundação Protamar. Então, realmente o PMP cobre uma área bem extensa de litoral.
E o 0800, para quem encontrar algum animal e quiser entrar em contato com vocês? Tem um número específico, é o 0800... 0800 991 4800. Então tá bom, tá ótimo. Quem estiver assistindo a gente dentro dessa área que vocês cobrem, encontrando o animal, entrar em contato realmente para tentar salvar, né? Ter a possibilidade desse animal ir para o centro de reabilitação e depois voltar. E eu queria que você falasse um pouquinho, Daphne, da emoção, quando vocês pegam esse animal, fica lá com vocês e da hora de devolver. Qual é a emoção na hora de devolver ele para a natureza? Esse é um trabalho que envolve muita dedicação, poucas horas dormidas, né? A equipe de veterinários e tratadores são muito dedicados, eles têm um amor muito grande pelos animais e só de falar eu me arrepio. Imagina. Mas assim, é a melhor coisa, a melhor sensação que pode existir nesse mundo é a gente poder devolver um animal reabilitado para a natureza e saber que a gente está contribuindo com um mundo um pouco melhor, né? Contribuindo com a conservação, né? Num mundo em que está tudo tão difícil, em que o dinheiro vale tanto e as vidas valem pouco, mas poder reintroduzir um animal é o melhor presente que nós, veterinários e tratadores, e eu acho que a população inteira, quem assiste, é inesquecível. E convidar também, queria que vocês convidassem, passassem a rede social do Instituto, do projeto, para quem quiser ver cenas como essa, né? Ver ali a emoção desse momento. Sim. Por favor, vocês podem acessar no Instagram, @Projeto Albatroz, e lá a gente sempre está colocando posts sobre esse trabalho e todo o trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Albatroz como um todo, né? O Instituto Albatroz tem diversas linhas de pesquisa, e aí o PMP é uma das linhas de pesquisa. O PMP é uma condicionante, então o PMP ele é um programa de monitoramento que é subsidiado pela Petrobras como uma condicionante de uma licença ambiental. Mas independente dessas atividades, o projeto Albatroz ele tem um patrocínio da Petrobras. E aí, que é o que garantiu a construção do nosso centro de visitantes e de todas essas ações de educação ambiental, essas atividades com as crianças, as pesquisas todas que são feitas em alto mar. Então, é um pouco diferente, assim, de onde que vem o recurso, do propósito, de como acontece, mas é a mesma instituição executando esses dois tipos de trabalho. Caio, Daphne, quero parabenizar o trabalho de vocês, a importância desse trabalho, tanto salvando essas espécies, quanto o trabalho de educação, né? O trabalho de conscientização para que daqui a uns anos esse panorama possa mudar, né? A quantidade de animais que vocês encontram ali mortos ou que tem que passar pela reabilitação possa diminuir. Quero parabenizar o trabalho de vocês, agradecer a participação aqui no Podcosta e se vocês quiserem deixar um recado para quem está assistindo. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade. A gente quer convidar a população toda para conhecer o nosso trabalho, seja no centro de visitação, e seja pelas redes sociais, seja em oportunidades como essa, onde a gente pode falar um pouco do nosso trabalho. E assim a gente acredita que as pessoas conhecendo, elas vão ter interesse. E quando a gente tem interesse, a gente conhece, eu acho que a gente cuida um pouco melhor, valoriza, né, o trabalho que é feito. Com certeza, a palavra certa é essa, é o conhecimento para poder cuidar. Muito obrigada pela participação de vocês e agradecer também aos nossos patrocinadores. Ingeluz Home Center, tudo que a sua casa merece, lojas em Cabo Frio, Rase e Unamar e Prolagos, nossa natureza movimenta a vida. E toda semana, fique ligado, toda sexta-feira, meio-dia, tem episódio novo do Podcosta. Até o próximo episódio.